Você já imaginou o que acontece quando o coração para? Não me refiro a metáforas, tipo um amor perdido ou coisa assim. Estou falando literalmente, quando o coração simplesmente desiste. Eu sei exatamente como é. E acredite, sobreviver a isso foi a coisa mais terrível e ao mesmo tempo mais transformadora que já aconteceu comigo. Meu nome é Gustavo, tenho 25 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Minha vida nunca foi extraordinária. Era só trabalho de dia, barzinho à noite e muita conversa fiada com os amigos. Naquela sexta-feira, parecia que tudo seguia o roteiro de sempre. Fui encontrar o Diego e o Felipe no bar da esquina. O ambiente era típico. Mesas de plástico, o cheiro de fritura e aquela trilha sonora de sertanejo universitário que a gente fingia gostar. Naquela noite, o Diego estava especialmente inspirado em contar piadas ruins. Todo mundo ria e eu me deixei levar, até que uma sensação esquisita tomou conta do meu corpo. Era como se alguém tivesse apertado um interruptor, desligando tudo por dentro. A última coisa que ouvi foi o Felipe perguntar: "Cê tá bem, mano?" Antes de tudo apagar. Quando acordei, ouvi vozes fracas como se viessem debaixo d'água. "Ele não resistiu", disse uma delas. Aquela frase me bateu como um soco. Era comigo que eles estavam falando. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesado, preso. Era como se estivesse vazio. E foi aí que a sensação de frio começou. Não um frio comum, mas algo gélido que parecia vir de dentro. Eu estava morto. A ideia me assustou tanto que por um instante desejei que fosse um sonho. Mas o pesadelo estava apenas começando. Quando finalmente abri os olhos, percebi que estava deitado em uma mesa metálica. Não era um hospital. Não era minha cama. Era um lugar sombrio, com paredes de azulejos brancos e um cheiro que misturava álcool e morte. Do meu lado havia sacos pretos alinhados. Eu sabia exatamente onde estava, no necrotério. Um pânico avassalador tomou conta de mim. Eu estava com vida, mas cercado pela morte. Olhei para meu peito e vi algo colado à minha pele. Era uma etiqueta. Nela, meu nome completo: Gustavo Santana, 25 anos. A data e a hora do meu óbito também estavam ali. Minha cabeça rodava. Como eu tinha ido parar ali? A última coisa que lembrava era o bar. Agora estava cercado por corpos sem vida. Meus músculos estavam duros e o frio era quase insuportável, mas consegui me sentar. Cambaleando, fui até a porta de metal. Bati nela com todas as forças que tinha. "Socorro! Eu tô vivo!" gritei, minha voz ecoando naquele vazio. Nada. O silêncio era ensurdecedor. Continuei batendo e finalmente ouvi passos. Quando a porta se abriu, um funcionário do necrotério me olhou como se visse um fantasma. Seus olhos arregalados e a mão trêmula no trinco diziam tudo. Ele achava que estava vendo algo impossível. O homem à porta não conseguia falar. Ele deu 2 passos para trás, murmurando algo inaudível. "Por favor, me ajuda!" implorei. Ele hesitou, mas finalmente gritou: "Tem alguém vivo aqui! Chama a polícia! Agora!" Minutos depois, a sala estava cheia de paramédicos, policiais e curiosos. Eu tentava explicar o que havia acontecido, mas a expressão deles oscilava entre medo e incredulidade. Um médico finalmente tomou a frente. "Você teve uma parada cardíaca, foi declarado morto, mas pelo visto voltou. É raro, mas acontece." Raro? Aquelas palavras não me confortaram. Era como se minha existência tivesse se tornado um acidente, algo que ninguém sabia explicar. Fui levado ao hospital, onde fizeram exames. Meu coração estava batendo normalmente. Nenhum dano aparente, mas por dentro eu sabia que tinha mudado. Depois de horas no hospital, recebi alta. Minhas pernas estavam fracas, mas minha mente borbulhava com perguntas. Diego e Felipe foram os primeiros a me buscar. "Mano, você tá vivo? Isso não é brincadeira, né?" perguntou Diego enquanto Felipe olhava para mim como se visse um milagre. "Eu tô vivo, cara.
mais vivo do que nunca. Naquela mesma noite, voltamos ao bar. Era estranho estar de volta ao lugar onde tudo começou. Algumas pessoas me olhavam como se eu fosse uma assombração. Quando me sentei com Diego e Felipe, contei tudo, do necrotério ao hospital. Isso dá um filme, mano, disse Felipe rindo. Foi então que olhei para a câmera do celular que ele usava para me gravar e soltei. Já ouviu uma história dessas? Se gostou, curte aí e se inscreve, porque vai que eu volto com outra dessas, né? Risos preencheram a mesa, mas por dentro eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, minha história se espalhou como fogo. Jornalistas começaram a ligar e o pessoal da cidade criou suas próprias teorias. É milagre, diziam alguns. Outros falavam em destino. Mas a verdade é que eu mesmo não sabia o que pensar. Passei noites pesquisando casos parecidos e descobri a tal Síndrome de Lázaro. Meu caso, ao que tudo indicava, era mais um desses mistérios da ciência. Mas isso não resolvia as perguntas que não saíam da minha cabeça. Por que eu? Por que naquela noite? Comecei a perceber que minha vida tinha sido um presente. Pequenos momentos, como o sorriso de um amigo ou o cheiro de café pela manhã, agora tinham um peso diferente. Talvez a segunda chance tivesse vindo para me mostrar que a vida não espera e eu não ia perder mais tempo. Minha história virou manchete e, claro, ganhou contornos de lenda. O cara que voltou dos mortos, diziam. Fui chamado para dar entrevistas e cada uma delas reforçava o mesmo ponto: o quanto nossas vidas são frágeis. Mas eu queria mais do que isso. Queria mostrar que a fragilidade não é um problema, é um presente. Decidi aproveitar minha segunda chance ao máximo. Fiz as pazes com pessoas que tinha deixado para trás. Contei à minha família como os amava e prometi que nunca mais deixaria a vida passar sem valorizar cada momento. Hoje, quando penso naquela noite, não sinto medo, sinto gratidão, porque às vezes é preciso encarar a morte de perto para realmente começar a viver. O que aconteceu comigo precisa ser compartilhado. Não estou aqui para te convencer ou fazer você acreditar na minha história. Na verdade, preciso desabafar e, quem sabe, descobrir se alguém já passou por algo parecido. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e vou contar um relato que até hoje não consigo explicar. Tudo começou numa tarde comum aqui em Campinas, interior de São Paulo. Era sexta-feira, 15 de agosto de 2008. Eu estava voltando de uma viagem a trabalho e o trem que peguei para voltar para casa tinha mais passageiros do que o normal. Tinha algo no ar, não sei explicar, mas parecia que aquele dia já estava predestinado a ser diferente. O trem passava por um trecho complicado, cheio de curvas e com pouca visibilidade. Foi então que aconteceu. Um barulho ensurdecedor, gritos por todos os lados e o chão sumiu debaixo dos meus pés. O trem descarrilou de forma brutal. Pessoas foram jogadas umas contra as outras, bagagens voaram e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Eu estava no último vagão, então sobrevivi ao impacto inicial, mas o caos era impossível de ignorar. Socorristas chegaram em questão de minutos, mas para muitos ali já era tarde demais. Entre as vítimas estava Carlos, meu cunhado, alguém que eu considerava como um irmão. Ele estava no terceiro vagão, o mais afetado. Quando descobri que ele não tinha sobrevivido, senti como se um buraco tivesse se aberto no meu peito. Era o começo de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Alguns dias depois do acidente, ainda estávamos lidando com a dor e o luto. Carlos era uma pessoa incrível, sempre de bom humor, o tipo de cara que iluminava qualquer ambiente. Sua morte deixou todos nós devastados, especialmente minha irmã, Mariana, que estava completamente inconsolável. Foi então que algo estranho aconteceu. Na madrugada seguinte ao velório, o telefone da Mariana tocou. Era o número do Carlos.
Ela atendeu, mas só ouviu o silêncio do outro lado. Assustada, ela veio correndo até mim. Rafael, olha isso, é o número do Carlos, ele está tentando falar comigo. Eu peguei o celular e tentei ligar de volta, mas a chamada não completava. Naquela noite, o telefone tocou mais 2 vezes e nas 2 vezes só havia silêncio. No dia seguinte, o mesmo aconteceu com a mãe do Carlos. O número dele ligou para ela também. Agora éramos 3 pessoas recebendo chamadas do mesmo número e nenhuma explicação fazia sentido. Aquilo começou a mexer comigo. Era como se Carlos estivesse tentando nos dizer algo. Pensei que talvez fosse algum erro técnico, mas quando fui na operadora para verificar, o atendente confirmou que o número estava desativado. Naquele momento, percebi que o que estava acontecendo ia além do que a tecnologia podia explicar. E você, acredita que coisas assim podem acontecer? Se sim, inscreva-se no canal e curta este vídeo para acompanhar outras histórias como essa. Depois dessas ligações, o clima na família ficou ainda mais estranho. Era como se estivéssemos presos em um episódio de um programa de mistério. Eu sabia que precisava de respostas, então decidi investigar. Minha primeira ideia foi procurar a polícia. Talvez, de alguma forma, o celular do Carlos ainda estivesse ativo e em mãos erradas. Conversei com um delegado conhecido da família, o Henrique, que foi bastante compreensivo. Ele solicitou os registros das chamadas para tentar identificar a localização do aparelho. No dia seguinte, ele me ligou, tão confuso quanto eu. Rafael, a gente puxou os registros e as chamadas estão mesmo vindo do número do Carlos, mas o aparelho está inativo. Não há como ele estar fazendo essas ligações. Aquilo só deixou tudo mais misterioso. Decidi então ir até a empresa de telefonia com a Mariana para tentar outra explicação. A atendente foi atenciosa e depois de várias consultas, confirmou o que o delegado já tinha dito. O número estava desativado desde o acidente. É impossível esse número estar ativo, senhor. O sistema não permite ligações de números desativados, ela insistiu. Aquilo me deixou completamente sem chão. Se não era o celular do Carlos, então o que era? Uma falha técnica? Alguma pegadinha de mau gosto? Ou algo que simplesmente desafiava a lógica? Teorias começaram a surgir em minha cabeça e uma delas era a mais assustadora. Seria possível que o Carlos estivesse tentando entrar em contato conosco de alguma forma do além? À medida que as horas passavam, novas ligações vinham. O silêncio do outro lado já não parecia apenas silêncio. Era como se tivesse um peso, algo que queria ser entendido, mas que não conseguíamos decifrar. Depois de 11 horas seguidas de chamadas, tudo parou tão abruptamente quanto começou. Nenhuma ligação, nenhum sinal, nada. Era como se a presença que rondava nossa família tivesse simplesmente desaparecido. A ausência dessas ligações trouxe um alívio momentâneo, mas deixou uma pergunta sem resposta. O que era aquilo? Minha irmã, ainda devastada pela perda, começou a buscar consolo na ideia de que Carlos estava tentando nos avisar algo. Mas avisar o quê? Em um último esforço para entender o que aconteceu, fui ao local do acidente. Andei pelos trilhos, olhei para os restos do trem e tentei encontrar o celular do Carlos. Mas por mais que procurasse, não havia sinal do aparelho. Era como se ele tivesse sumido junto com as explicações. Depois disso, as teorias na família começaram a dividir opiniões. Meu pai acreditava que era algum tipo de energia residual, como se a memória do Carlos estivesse presa no aparelho. Minha mãe, sempre mais espiritual, dizia que ele tinha tentado nos tranquilizar, mostrar que estava em paz. Já eu, bem, até hoje, não sei o que pensar. Quando lembro do que aconteceu, fico com uma sensação de frio na espinha. É um misto de saudade, curiosidade e medo do que não conseguimos entender. O celular nunca foi encontrado e as chamadas até hoje são um mistério que carregamos conosco.
Já se passaram anos desde aquele dia, mas o mistério das ligações nunca deixou minha mente. Sempre que falo sobre isso, as reações variam. Alguns acreditam, outros acham que foi tudo uma grande coincidência. E eu, sinceramente, não sei. Apenas sei o que vivi, o que ouvi e como isso mudou a maneira como vejo o mundo. Essas ligações me ensinaram algo que talvez seja impossível de explicar em palavras. Há coisas que não conseguimos entender e talvez nem devamos. Seja uma falha técnica ou uma tentativa real de comunicação do Carlos, elas nos fizeram sentir algo que poucas pessoas podem dizer que já sentiram. Uma conexão além da vida. Hoje, quando estou sozinho e fecho os olhos, ainda ouço o toque do telefone. A sensação de que ele queria nos dizer algo. Não sei se era uma despedida, um pedido de ajuda ou apenas um último "estou aqui". Mas sei que isso nos fez refletir sobre a fragilidade da vida e o que pode vir depois dela. E você, o que acha? Será que Carlos tentou se comunicar ou foi apenas o acaso? Se alguma história semelhante já aconteceu com você, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir o que você tem a dizer. Quem sabe juntos a gente encontre algum sentido nisso tudo. Agora, se você gosta de histórias como essa e quer explorar mais mistérios do inexplicável, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Prometo trazer mais relatos que vão te fazer arrepiar e, quem sabe, até questionar o que você acredita. Enquanto isso, eu continuo vivendo com essa lembrança. É algo que nunca saberei se quero lembrar ou esquecer. Mas, no fundo, talvez isso não importe. O mistério do Carlos é algo que sempre estará comigo, como uma ligação perdida que jamais será atendida. Você já ouviu falar do Homem do Saco? Talvez você pense que é só uma história para assustar criança, mas hoje eu vou te contar algo que vai mudar sua ideia sobre isso. E aviso logo, essa não é uma lenda para dormir tranquilo. Eu sou Mateus, e o que você vai ouvir agora é um relato de terror que aconteceu comigo e minha mãe aqui no interior do Brasil. Então se prepara, porque essa história ainda me dá calafrios. Tudo começou em Brejo das Almas, uma cidadezinha pacata em Pernambuco, cercada por matas densas e cheia de causos que os moradores adoram contar. Entre eles, o mais famoso era o do Homem do Saco. Eles diziam que ele era um homem alto, magro, com uma barba desgrenhada e olhos fundos, que carregava um saco enorme nas costas. Ele aparecia para levar crianças malcriadas ou que desobedeciam seus pais. Quando eu era pequeno, ria disso, achando que era papo para assustar. Mas naquela época, algo estranho aconteceu. As coisas começaram a mudar quando histórias de crianças desaparecidas começaram a surgir. Primeiro foi a Mariazinha, depois o Joãozinho, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Minha mãe, Eliane, era daquelas mulheres fortes que não se assustavam fácil. Ela sempre dizia que isso era exagero, que era impossível o Homem do Saco ser real. Mas quando minha vizinha, Dona Cláudia, jurou ter visto um homem carregando um saco perto do campo abandonado, até minha mãe ficou desconfiada. A cidade começou a mudar. O medo estava estampado no rosto das pessoas e as crianças foram proibidas de sair para brincar. Foi aí que eu percebi, talvez essa história fosse mais do que só uma lenda. A primeira vez que ouvi falar do desaparecimento do Joãozinho, eu achei que era só mais uma história aumentada pela vizinhança. Ele era o tipo de moleque que estava sempre por aí, correndo na mata ou brincando na rua. Mas naquela tarde, ele simplesmente não voltou para casa. Dona Neide, a mãe dele, apareceu no nosso portão, chorando, pedindo ajuda para procurar o filho. Eu lembro dela dizendo: "Eu vi umas marcas perto da trilha, parecia que alguém arrastou alguma coisa."
Quando fomos lá, encontramos algo que fez meu coração gelar. Um saco rasgado, jogado no meio do mato. A partir daquele dia, a cidade inteira entrou em alerta. Minha mãe começou a me vigiar como nunca, e qualquer barulho à noite fazia os moradores trancarem portas e janelas. Mas, mesmo assim, ninguém tinha uma explicação. Foi quando uma vizinha disse que viu um homem estranho com um saco enorme andando pela trilha perto da mata. Aquilo foi o suficiente para reacender o pavor. Ainda assim, minha mãe tentava manter a calma. Mateus, não tem esse negócio de homem do saco. É alguém se aproveitando dessa história, ela dizia. Mas no fundo, eu sabia que ela estava começando a duvidar das próprias palavras. A tensão só aumentava, e mesmo sem querer acreditar, a gente sabia que algo muito errado estava acontecendo. Foi então que minha mãe decidiu fazer o que ninguém mais tinha coragem: investigar. Ela dizia que não dava para viver com medo de uma história que ninguém sabia se era real ou não. Mas, para ser sincero, eu estava morrendo de medo. Começamos a conversar com os vizinhos para tentar juntar as peças. Dona Fátima, uma senhora que morava na esquina, contou que, há alguns dias, viu um homem estranho comprando pão e água na vendinha. Ela disse que ele carregava um saco tão grande que parecia impossível para uma pessoa só. Já seu Joaquim, que vendia frutas na feira, falou que encontrou marcas no chão perto da mata, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Tudo parecia levar para o mesmo lugar, o campo abandonado. Minha mãe decidiu que a gente precisava ir até lá. No começo, achei que ela estava brincando, mas quando vi ela pegando uma lanterna e uma faca, percebi que era sério. Mateus, fica perto de mim o tempo todo. Não se afasta, tá entendendo? Eu só balancei a cabeça, sem coragem de dizer nada. A trilha que levava ao campo era escura e cheia de arbustos, e o silêncio era quase insuportável. Quando chegamos, encontramos algo que fez minha mãe parar na hora: um saco jogado no chão. Ela abriu com cuidado, e dentro tinha brinquedos quebrados e roupas rasgadas, como se alguém tivesse guardando lembranças de algo terrível. Eu nunca vou esquecer o cheiro horrível que saiu dali. Foi naquela mesma noite que as coisas ficaram realmente assustadoras. A chuva começou a cair forte e o barulho da água no telhado era ensurdecedor. Minha mãe estava na sala e eu já estava indo para o quarto quando ouvimos passos no quintal. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Minha mãe pegou a lanterna e pediu para eu ficar atrás dela. Quando iluminamos o quintal, vimos. Ali, parado na chuva, estava um homem alto, com roupas encharcadas e um saco enorme nas costas. Ele não fazia nada, só ficou parado, como se soubesse que a gente estava olhando. Minha mãe gritou: "Quem está aí?" Mas ele não respondeu. Depois de alguns segundos, ele se virou e começou a andar na direção da mata. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Minha mãe chamou a polícia, mas quando eles chegaram, o homem já tinha desaparecido. Eles procuraram por toda parte, mas não encontraram nada além das marcas de pegadas e o saco rasgado que a gente já tinha visto antes. Nos dias seguintes, a cidade inteira estava um caos. Mais uma criança tinha desaparecido e dessa vez foi o Dudu, filho da Dona Fátima. Minha mãe decidiu que a gente precisava agir. Ela pegou a lanterna e fomos novamente até a mata. Quando chegamos, encontramos outro saco, mas dessa vez tinha algo diferente. Ao abrir, encontramos brinquedos que pertenciam ao Joãozinho. Era como se o homem quisesse deixar pistas. Foi então que ouvimos os passos. O homem do saco apareceu, mas dessa vez ele não estava sozinho. A polícia, que vinha investigando em segredo, cercou o lugar e conseguiu pegá-lo. Descobrimos que ele era um morador de uma cidade próxima, que usava a lenda para esconder seus crimes. Ele foi preso, mas o mistério nunca foi totalmente esclarecido. Joãozinho e Dudu nunca foram encontrados. Hoje, sempre que lembro dessa história, sinto um arrepio.
Talvez o homem do saco seja mais do que uma lenda. E você, acredita nessas histórias? Não esquece de se inscrever no canal para ouvir mais relatos como esse. Até a próxima! Você conhece a lenda urbana da Teresa Bicuda? Não? Então fique até o fim e me diga se essa história não é de dar arrepios. A primeira vez que ouvi falar dela foi num churrasco na casa de um amigo. A conversa começou leve, com piadas e histórias engraçadas, mas quando mencionaram a Teresa Bicuda, o clima mudou. Diziam que ela era uma mulher cruel, condenada a vagar pela cidade de Jaraguá como um espírito vingativo, xingando, gritando e espalhando terror. Claro, achei tudo uma besteira. Fantasma com fogo no corpo e cheiro de enxofre? Vocês estão de brincadeira? Eu disse arrancando risadas. Mas o que me chamou a atenção foi o olhar sério do seu Arnaldo, um vizinho mais velho que falou: Paulo, é fácil rir quando você não viu com seus próprios olhos, mas cuidado, Teresa só aparece para quem duvida dela. Eu rolei os olhos. Não tinha medo de fantasmas. Naquela noite, enquanto voltava para casa, decidi passar pelo atalho que corta a cidade, bem na rua onde fica a Capela do Rosário. Eu queria provar para mim mesmo que todas essas histórias eram só lendas. Mas às vezes, a curiosidade pode custar caro. O relógio marcava 23h45 quando cheguei na Rua da Capela. O silêncio era pesado, quase sufocante. As poucas luzes dos postes mal iluminavam o caminho, deixando sombras dançando pelas paredes das casas abandonadas. Senti um arrepio, mas forcei um sorriso. Deixa de besteira, Paulo. Isso aqui é só uma rua velha, nada demais. Conforme avançava, notei algo estranho. Um cheiro forte, como de queimado misturado com enxofre, tomou conta do ar. Comecei a olhar ao redor, mas não havia fumaça, nem sinal de fogo. O cheiro parecia vir do nada. Foi então que ouvi um som distante, uma risada baixa, quase um sussurro. Parei, meu coração batendo mais rápido. Deve ser alguém brincando, pensei, tentando me convencer. Mas à medida que continuava andando, a risada se tornou mais alta, ecoando pela rua vazia. Virei a cabeça em todas as direções, mas não vi ninguém. De repente, uma figura surgiu ao longe, parada na entrada da capela. Era um vulto branco, imóvel. Pisquei algumas vezes, achando que meus olhos estavam me enganando, mas a figura continuava lá. A cada passo que eu dava, sentia o cheiro de enxofre mais forte e minha respiração ficava pesada. O vulto parecia crescer à medida que eu me aproximava, como se a rua estivesse se encurtando. Quando finalmente cheguei mais perto, percebi que aquilo não era apenas um vulto, era ela. A mulher à minha frente tinha uma aparência que jamais esquecerei. Lábios grotescamente grossos, olhos fundos e vazios, e um corpo envolto em chamas que não consumiam suas roupas. Teresa Bicuda. Minha mente queria acreditar que aquilo era um delírio, mas o cheiro de enxofre e o calor das chamas eram reais demais. Você achou que eu era só uma história, não é? Ela disse, com uma voz rouca e carregada de ódio. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Teresa começou a andar na minha direção. Suas palavras eram xingamentos, insultos, maldições que pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Cada passo dela fazia o chão ranger e o cheiro de queimado se intensificar. Desesperado, minha mente buscava uma saída. Se eu sair vivo disso, vou contar para todo mundo o que aconteceu. Aliás, você que está assistindo, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Você não vai querer perder histórias como essa. Mas Teresa não parava. Ela levantou a mão e o calor ao meu redor ficou insuportável. Foi então que ela fez algo inesperado. Apontou para o chão. Você é igual a todos eles. Nunca acreditou, sempre zombou, e agora vai entender o preço do desprezo. As chamas ao redor dela cresceram.
e uma risada diabólica ecoou pela rua. De repente, tudo escureceu. Acordei com a luz do sol brilhando no meu rosto. Estava deitado no chão frio, em frente à Capela do Rosário. Minha cabeça latejava e meu corpo parecia pesado. Quando me sentei, percebi que minhas roupas estavam cobertas de fuligem, como se eu tivesse rolado em cinzas. Um pequeno grupo de pessoas me olhava de longe, curiosos e assustados. "Paulo, o que aconteceu?" perguntou seu Arnaldo correndo até mim. Tentei explicar, mas minha voz saiu fraca. O que eu poderia dizer? Que vi Teresa bicuda? Que senti o cheiro de enxofre e ouvi seus xingamentos? Eles jamais acreditariam. Apenas murmurei. Foi só um pesadelo. Mas eu sabia que não tinha sido. O cheiro ainda estava em minhas narinas e o som da risada dela ecoava na minha cabeça. A experiência mudou algo dentro de mim. Desde aquele dia, nunca mais zombei de histórias ou lendas. Passei a evitar as ruas escuras de Jaraguá à noite e, especialmente, qualquer caminho próximo à Capela do Rosário. As pessoas ainda contam histórias sobre Teresa. Algumas dizem que ouviram seus gritos, outras que sentiram o cheiro de enxofre. Eu nunca mais a vi, mas sei que ela está lá, esperando o próximo incrédulo cruzar seu caminho. E você? O que acha? Se passar por Jaraguá, cuidado onde pisa. E à noite, evite o caminho da Capela do Rosário. Nunca se sabe quando Teresa bicuda pode aparecer. Sabe aquelas lendas urbanas que você vê na internet ou escuta por aí? Tipo a história de gente que acorda numa banheira cheia de gelo e percebe que está sem um rim? Pois é, nem todas essas lendas são só histórias. Algumas delas são assustadoramente reais. E eu sei disso porque vivi na pele algo que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Amanda e essa história começou num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tinha 26 anos, estava desempregada e morava com minha mãe doente, a dona Marlene, que dependia de mim para tudo. As contas se acumulavam e eu já não sabia o que fazer para sair daquela situação. Até que um dia, enquanto procurava emprego online, recebi um e-mail de uma suposta empresa chamada Nova Vida Consultoria. Eles ofereciam um emprego como assistente administrativa em Sorocaba, com um salário tão bom que parecia um sonho. Ainda prometeram moradia e ajuda com a mudança. Parecia a solução perfeita para todos os meus problemas. Confesso que algo no e-mail parecia bom demais para ser verdade. Mas quando você está no fundo do poço, qualquer corda parece válida. Fiz o que eles pediram. Preenchi uns formulários, enviei documentos e no dia seguinte recebi a confirmação de que o emprego era meu. Minha mãe não gostou. Amanda, isso está muito estranho. Eles nem te chamaram para entrevista. Pode ser perigoso, filha. Mas eu estava tão desesperada que ignorei. Mãe, é minha chance de mudar nossas vidas. Vai dar tudo certo. Convenci ela, arrumei minhas coisas e parti, sem saber que estava caminhando direto para um pesadelo. Cheguei à rodoviária de Sorocaba no dia seguinte. Um homem chamado Ricardo estava me esperando. Ele tinha uma aparência limpa, usava terno e tinha um sorriso profissional. Mas havia algo no olhar dele que não me inspirava confiança, como se ele estivesse escondendo algo. Bem-vinda, Amanda, ele disse enquanto me guiava até um carro preto. Vai ser uma honra ter você na nossa equipe. Eu sorri, mas senti um frio na espinha. Seguimos por uma estrada deserta por quase uma hora. Fiquei tentando puxar assunto, mas ele respondia com frases curtas, como se quisesse evitar uma conversa mais longa. Chegamos a um prédio isolado no meio de um terreno cercado por árvores. A fachada era limpa, moderna, mas o silêncio do lugar me deixou desconfortável. Esse é o nosso centro de treinamento, disse Ricardo, abrindo a porta para mim. Por dentro, o lugar parecia uma clínica. Corredores brancos, salas com equipamentos médicos e algumas pessoas andando de jaleco. Logo me levaram para uma sala, onde uma mulher de jaleco,
que se apresentou como enfermeira, começou a fazer exames. Ela explicou que era procedimento padrão para garantir a saúde dos novos funcionários. Fizeram um exame de sangue, pressão e até pediram para eu deitar numa maca para um exame mais detalhado. A última coisa que ouvi foi a enfermeira dizendo: "Isso vai te ajudar a relaxar." Depois disso, tudo apagou. Acordei com a sensação de que algo terrivelmente errado tinha acontecido. Minha cabeça parecia flutuar e meu corpo estava pesado, como se tivesse levado uma surra. Olhei ao redor e vi que estava numa sala escura, com uma única lâmpada no teto piscando. Tentei me sentar, mas a dor na minha barriga era insuportável. Quando olhei para baixo, meu coração disparou. Havia um curativo grosso cobrindo um corte enorme. Minha blusa estava manchada de sangue seco. Foi então que percebi. Eles tinham mexido em mim. Entrei em pânico, mas me forcei a pensar. Precisava sair dali. Do lado de fora, ouvi vozes e passos, e uma delas era inconfundível: Ricardo. Ele estava falando ao telefone, bem perto da porta. "O rim já foi removido. Vai para o comprador amanhã cedo. Tudo conforme o combinado." Meu sangue gelou. Meu maior medo tinha virado realidade. Eu era mais uma vítima do tráfico de órgãos. Quando o som dos passos se afastou, reuni todas as forças que tinha. Me arrastei até a porta e espiei pelo corredor. Tudo parecia vazio e eu sabia que precisava agir rápido. Me levantei com dificuldade e comecei a andar. Cada passo era uma tortura, mas o desespero de sobreviver era maior que a dor. Depois de andar pelos corredores, encontrei uma saída lateral. Uma porta que dava para um terreno aberto, com uma estrada de terra que parecia levar a algum lugar. Respirei fundo e segui em frente, mesmo com as pernas tremendo. Caminhei por quase meia hora até encontrar uma estrada asfaltada. No mesmo instante, vi um táxi vindo na minha direção. Corri o máximo que consegui e acenei. O motorista, um senhor chamado Seu Jorge, parou imediatamente ao ver meu estado. "O que aconteceu, moça? Você está machucada?" Ele perguntou assustado. "Fui assaltada." Menti, tentando evitar perguntas. "Por favor, só me leva para o hospital mais próximo." No caminho, liguei para minha mãe, mas a ligação caiu antes que ela atendesse. Respirei fundo e mandei uma mensagem de voz. "Mãe, eu tô bem, mas tô machucada, preciso de você. Vou pro hospital, não conta para ninguém ainda." Enquanto o táxi seguia pela estrada, pensei em como minha vida tinha virado um filme de terror. E foi aí que me dei conta de que mais pessoas precisavam saber disso. Se você está gostando dessa história e quer saber como ela termina, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajuda a gente a continuar contando histórias importantes como essa. Cheguei ao hospital sem saber se estava salva ou apenas começando outra luta. No hospital, os médicos confirmaram o que eu já temia. Um dos meus rins tinha sido removido. Fui atendida e estabilizada, mas o impacto psicológico foi devastador. Uma assistente social apareceu para me ajudar a lidar com a situação. "Esses casos de tráfico de órgãos têm crescido muito," ela disse. "Você teve sorte de escapar com vida." Dei meu depoimento na delegacia e as autoridades prometeram investigar o caso. Descobriram que a Nova Vida Consultoria era só uma fachada para uma rede criminosa que atuava em várias partes do Brasil. Mesmo assim, a ideia de que esses criminosos ainda estavam soltos me dava calafrios. Nos dias que se seguiram, minha história ganhou força na internet. Pessoas começaram a compartilhar relatos parecidos, e isso ajudou a polícia a localizar mais vítimas. Não foi fácil, mas decidi transformar minha experiência em uma missão. Hoje, trabalho em campanhas de conscientização contra o tráfico de órgãos. Falo sobre os perigos dessas promessas fáceis e sobre como as pessoas precisam ficar atentas. Essa experiência me marcou, mas também me deu força para lutar por algo maior. Então, se você ouviu essa história até aqui, eu só te peço uma coisa: toma cuidado com as oportunidades que parecem boas demais.
O mundo pode ser cruel e ninguém está totalmente seguro. Ah, e não esquece, se inscreve no canal e curte o vídeo. Assim você nos ajuda a continuar contando histórias que podem salvar vidas. Você acredita em lendas urbanas? Já passou por alguma situação que vai além da sua compreensão? Me conta aí nos comentários. Preciso saber se não estou ficando louco, porque o que vou contar aconteceu comigo e até hoje eu não consigo esquecer. Era julho, férias de inverno e tudo parecia normal. Meu nome é Gabriel, tenho 18 anos e sou daqueles que aproveita as férias para virar noites jogando videogame. Aquela noite não foi diferente. Meu quarto estava como sempre, bagunçado, com latas de refrigerante vazias na escrivaninha e restos de salgadinho na cama. A única luz vinha do monitor do computador, que projetava sombras inquietantes nas paredes. Estava jogando meu game favorito e tentando bater o recorde do meu amigo. A adrenalina era tanta que eu nem percebia o tempo passar. Quando olhei para o relógio, eram 2h30. Meu corpo já estava pedindo descanso, mas minha cabeça dizia para continuar. Depois de perder mais uma partida, resolvi parar. Joguei o controle no chão, me joguei na cama e fechei os olhos. Meu coração ainda estava acelerado e minha mente cheia de imagens do jogo. Era como se eu ainda estivesse lá, correndo e atirando. Meu corpo estava imóvel, mas minha cabeça parecia que não queria desligar. Quando acordei, tudo estava diferente. Abri os olhos e vi o relógio digital piscando 3h33. Por um momento, pensei que ainda estava sonhando, mas a realidade logo me atingiu. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo parecia preso, como se estivesse colado à cama. Tentei mover os braços, as pernas, até virar a cabeça. Nada. Minha respiração estava pesada, mas o pior era o silêncio. Era um silêncio tão profundo que me dava a sensação de que o mundo inteiro tinha parado. Enquanto meu olhar ficava fixo no relógio, senti algo estranho no ar. Não sei explicar, mas parecia que não estava sozinho. Minha visão periférica captava algo no canto do quarto, próximo ao guarda-roupa, uma sombra densa, imóvel, mas que parecia estar me observando. Meu coração começou a disparar. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como estar preso dentro do meu próprio corpo. A sombra começou a tomar forma, ficando mais nítida. Era alta, magra e não tinha rosto. Era só uma silhueta, mas transmitia uma presença esmagadora. Isso não pode ser real, pensei. Mas a coisa estava ali, parada, me encarando, ou pelo menos era o que parecia, já que ela não tinha olhos. Eu não sei quanto tempo fiquei naquela posição, mas parecia uma eternidade. A figura no canto do quarto começou a se mover, lenta, muito lentamente, como se soubesse que cada passo aumentava o meu desespero. A cada movimento, eu sentia meu peito ficar mais apertado. Minha respiração era um esforço, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. Era como se aquela sombra estivesse roubando o ar do quarto. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. A sombra não era só uma presença física, era como se estivesse invadindo a minha mente. Pensamentos que não eram meus começaram a surgir. Cenas de coisas que eu nunca vi, lugares que eu nunca estive, tudo passando na minha cabeça em alta velocidade. Eu sentia que ela estava ali por um motivo. Não era um simples pesadelo. Era como se fosse uma entidade, algo muito além do que eu conseguia compreender. No meio do desespero, lembrei de um vídeo que assisti uma vez. Falava sobre paralisia do sono e experiências parecidas com o que eu estava vivendo. Se você ainda não viu, inscreva-se no canal. Você nunca sabe quando vai precisar de algo assim. Pensei, tentando me agarrar a qualquer fio de racionalidade. A sombra agora estava bem próxima. Eu podia sentir a presença dela ao meu lado, mesmo sem tocar em nada. Quando ela se inclinou sobre mim,
Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. De repente, senti uma pressão enorme no peito. Era como se algo estivesse me esmagando. Meu campo de visão começou a escurecer e a única coisa que eu conseguia pensar era que aquilo não podia ser o fim. Com todas as forças que eu ainda tinha, tentei me mexer. Um dedo, um músculo, qualquer coisa. Mas meu corpo parecia morto. A sombra se inclinou ainda mais e por um breve momento parecia que eu estava olhando diretamente para algo que ia além da compreensão humana. Foi aí que tudo ficou preto. Não sei se desmaiei ou se simplesmente apaguei, mas aquela sensação de sufocamento sumiu. Quando acordei, o sol já invadia o quarto, como se quisesse expulsar qualquer vestígio da noite anterior. Me sentei na cama, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para o canto onde a sombra estava e não vi nada. Só o guarda-roupa do jeito de sempre. Levantei, ainda tremendo, e fui direto para o computador. Digitei paralisia do sono no Google e comecei a ler. A ciência dizia que era uma experiência comum, causada pela mente que ainda está meio acordada enquanto o corpo permanece paralisado no sono. Mas os relatos das pessoas diziam algo diferente. Muitas histórias falavam de sombras, figuras aterrorizantes e sensações de sufocamento. Alguns acreditavam que isso era algo sobrenatural, uma conexão com outro mundo. Outros diziam que era apenas o cérebro nos pregando peças. Eu não sabia no que acreditar, mas, mesmo com todas as explicações científicas, não consegui ignorar o que senti. Aquela presença, aquele peso, parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Até hoje, evito olhar para o relógio de madrugada. Deixo uma luz fraca acesa no quarto, como se isso fosse afastar o que quer que seja. A experiência me fez questionar muita coisa. Será que existem coisas que a ciência não consegue explicar? Será que nossas mentes são portas para algo que não conseguimos compreender? O medo permanece mesmo com o passar do tempo. Às vezes, sinto como se algo estivesse me observando no canto do quarto. Não vejo nada, mas a sensação está lá, como uma sombra que nunca vai embora. E você já passou por algo assim? Me conta aí nos comentários. Talvez, se compartilharmos nossas histórias, o medo fique mais fácil de encarar. Quando eu era criança, passava horas em frente à televisão assistindo programas sobre lendas urbanas. Confesso que naquela época eu tinha muito medo, mas conforme fui crescendo, entendi que eram só histórias inventadas para assustar as pessoas. Pelo menos era isso que eu achava. Até o dia em que algo sinistro aconteceu comigo e com Larissa, minha esposa. Era uma noite de sábado. Estávamos voltando para casa depois de uma festa na chácara de amigos, em uma área rural de Minas Gerais. A festa tinha sido animada, mas resolvemos ir embora cedo porque Larissa não se sentia muito bem. Eu dirigia pela estrada deserta, com o som do motor sendo nossa única companhia. A neblina começava a descer, tornando o cenário ainda mais sombrio. Tudo estava normal, até que no meio da estrada vimos algo que gelou o sangue nas nossas veias. Uma jovem, vestida de branco, estava parada na beira da pista, acenando. "Lucas, para o carro! Ela parece precisar de ajuda!" Larissa disse, alarmada. Eu hesitei. Era muito estranho alguém estar ali sozinha àquela hora. "Não sei, Larissa. Pode ser perigoso." Mas o olhar da garota era tão desesperado que não consegui ignorar. Encostei o carro e abaixei o vidro. "Está tudo bem?" Perguntei, tentando parecer calmo. "Eu só preciso de uma carona até a cidade", disse ela, com uma voz baixa e rouca. Larissa olhou para mim, concordando em silêncio, e abriu a porta traseira. A jovem entrou, agradeceu quase sussurrando e se acomodou. Seguimos viagem,
mas eu mal sabia que aquela seria a noite mais assustadora da minha vida. No começo, tentamos puxar conversa com a garota. "Qual o seu nome?" perguntou Larissa, virando-se para trás. "Clara." Ela respondeu sem dar mais detalhes. Eu notei algo estranho. Mesmo com o frio, Clara não tremia, nem parecia incomodada pela neblina que começava a envolver a estrada. Após algumas respostas monossilábicas, ela ficou em silêncio, encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. "Estranho encontrar alguém sozinha por aqui", comentei, quebrando o silêncio. "Deve ter acontecido algo. Ninguém fica no meio de uma estrada dessas por vontade própria", respondeu Larissa, baixando o tom de voz. O ambiente dentro do carro ficou pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. A estrada parecia mais longa do que de costume e cada sombra parecia ganhar vida. De repente, Clara abriu os olhos e apontou para uma bifurcação à esquerda. "É por ali." Segui a indicação e virei o carro. Mais alguns minutos e ela nos pediu para parar em frente a um prédio antigo e deteriorado, com as paredes tomadas pelo mofo e as janelas quebradas. "Obrigada por me trazer até aqui", disse Clara, antes de abrir a porta e sair. Ou pelo menos foi o que pensei. Quando olhei para o banco de trás, ela não estava mais lá. "Larissa, você viu quando ela saiu do carro?" Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. "Não." "Como assim?" Larissa respondeu, virando-se para o banco traseiro vazio. Desci do carro e olhei ao redor, tentando encontrar Clara. A rua estava completamente deserta e o silêncio era quase ensurdecedor. Nem um único som de passos ou folhas se movendo. "Isso não faz sentido. Ela estava aqui agora." Falei, tentando racionalizar o que havia acontecido. "Lucas, vamos sair daqui. Esse lugar é estranho." Entramos no carro rapidamente e voltamos para casa. O caminho parecia mais escuro do que antes, e o silêncio entre mim e Larissa era pesado. Por mais que tentássemos, nenhuma explicação fazia sentido. No fundo, algo me dizia que aquilo não era algo comum. No dia seguinte, a sensação de inquietação ainda me perseguia. Durante o café da manhã, Larissa folheava o jornal quando, de repente, arregalou os olhos. "Lucas, olha isso." Peguei o jornal e vi a manchete. 10 anos do desaparecimento de Clara Mendes, jovem vista pela última vez na estrada da Vila das Flores. A foto na matéria era a mesma garota que havíamos encontrado na noite anterior. Meu coração disparou e Larissa começou a ler em voz alta. "Clara desapareceu misteriosamente após sair de uma festa e foi vista pela última vez pedindo carona na estrada." O texto mencionava que seu último destino conhecido era o prédio onde ela havia nos levado. Fiquei paralisado. Tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo era impossível de acreditar. Larissa sugeriu: "Lucas, precisamos contar essa história. Quem sabe outras pessoas já viveram algo assim. Aliás, se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e deixe um like. Tem muito mais por vir." Tomados por uma mistura de curiosidade e medo, decidimos voltar ao prédio para investigar. Chegando lá, encontramos um senhor idoso na calçada da casa vizinha. Ele parecia nos observar desde que estacionamos o carro. "Vocês vieram por causa da Clara, não é?" disse ele, antes mesmo que pudéssemos perguntar algo. Larissa e eu trocamos olhares surpresos. O senhor continuou: "Muita gente diz que viu ela naquela estrada, pedindo carona. Acho que ela tenta voltar para casa, mas nunca consegue." Contei o que tinha acontecido e ele balançou a cabeça lentamente. "Clara está presa. Algo não deixa a alma dela descansar." Enquanto ele falava, um vento gelado atravessou o lugar e tive a sensação de que estávamos sendo observados. Quando olhei para a janela do prédio, juro que vi um reflexo rápido de Clara olhando para nós antes de desaparecer. Deixamos o local com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa:
Nunca mais veremos lendas urbanas como simples histórias inventadas.